Fala, meus cubistas, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os resultados que eu tive durante esse mês aí de treino. Eu também vou dizer os meus objetivos principais daqui pra frente. E vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda, que eu acho que vai ser bem interessante, que é mostrar um pouco da minha inspeção. O que eu olho por estar treinando Color Neutral, os principais fatores ali que me chamam mais atenção. E eu vou focar mais nesse ponto que é a inspeção. Então, bora pro vídeo. Os meus resultados. No último vídeo eu falei que até o próximo, vídeo que é esse no caso, eu gostaria de ficar e treinar para ficar sub 11.5. Não sei se eu posso me considerar, eu já até tenho média de 100 e de 200 sub 11.5, mas minha média de 500, por exemplo, tá 11.55, então eu tô bem próxima, é questão de mais alguns dias para esse tempo se fixar mesmo, mas quanto a isso eu tô relativamente tranquila. E aí eu também disse que eu queria focar um pouco mais na inspeção, melhorar a minha inspeção. Consegui fazer isso, mas eu acho que ainda não estou no meu máximo. Então, para as próximas semanas, o meu foco vai ser melhorar mais ainda a inspeção e um pouco de look ahead, porque acho que com esses dois fatores de treino, eu consigo chegar no tempo que eu tava tranquilo. Então, acho que o ponto agora principal é treinar. E agora que eu tô mais ou menos em 11.5 assim, acho que vai ficando cada vez mais difícil de chegar no tempo que eu tava, porque eu vou chegando mais perto. Mas como eu disse, eu acho que agora é basicamente treino. Bom, o que eu olho na inspeção, diferente do que eu olharia se eu fosse olhar só pro branco e amarelo. Tem uma diferença que eu vou olhar para mais cores provavelmente, e talvez eu fique até um pouco mais tempo, porque eu já vou procurar o primeiro par dependendo da facilidade, certo? Então a questão é que eu estou usando mais minha inspeção, isso é um ponto positivo e que recomendo vocês fazerem. E essa teoricamente seria a maior diferença para uma inspeção que eu faria no branco e amarelo. E eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem melhor. Eu vou dar um exemplo de como, alguns exemplos de como seria na hora de eu tirar o pote, o que eu penso, o que eu olho, qual é o meu raciocínio na inspeção, certo? E eu vou responder das perguntas que provavelmente algumas pessoas já pensaram. Se eu olho todas as cores na inspeção, não. Eu olho o que eu acho que vai ser mais eficiente. Muitas vezes eu olho, sei lá, 2 cores. Às vezes uma, se a primeira que eu vi ela é boa, eu vou fazer nela. E a outra coisa é se eu tenho uma ordem, por exemplo, eu vou primeiro no azul, depois no laranja. Não, eu vou no que me chamar mais atenção. Então, às vezes, tem uma cruz já começada, eu vou ali de alguma forma, um par que eu posso preservar, e eu vou no que me chama a atenção. Então aqui, por exemplo, tiraria. Aqui a primeira coisa que eu faria seria o laranja, eu iria ver, porque já tem essa barra que chama mais atenção do que esses 2, 3 centros sem nenhuma cor, batendo, nenhuma cor na cruz. Olharia, não me parece estar muito bom, provavelmente rapidamente eu já iria partir para outra, que poderia ser o verde, porque tá na minha frente. Eu consigo ter uma visão dessa peça. Viro, consigo ver uma cruz bem interessante, que eu consigo fazer descendo essa peça aqui, depois essa, depois esse verde e amarelo e por último esse aqui. E aí a gente vai para a parte mais legal, ou mais difícil, ou mais importante, que é o primeiro par, que eu consigo ver essa peça aqui. Bom, não é sempre que eu consigo ver o primeiro par, mas normalmente eu consigo ver, em 90% das solves eu vejo pelo menos uma peça, que é o que aconteceria aqui com certeza. Então depois da cruz eu sei que essa peça aqui vai parar aqui em cima, certo? Então com isso eu já poderia começar, mas como eu acho que eu veria isso em 8 segundos, mais ou menos, eu procuraria outra, que eu tô vendo que tá aqui. E eu acho que, exatamente, essa peça vai parar aqui. Então eu basicamente faria isso, prevendo o primeiro par, que eu sei que essa peça vai parar aqui, com o branco atrás, essa peça vai vir pra cá e vai levantar, então o branco vai estar atrás, e essa peça vai estar aqui. Então, basicamente eu conseguiria ver isso, acho que em uns 11 segundos, mais ou menos, acho que por aí. Eu faria assim, então. E exatamente, eu consigo ter o par que eu previ, e aí eu já teria uma transição muito melhor. E sinceramente eu acho que eu conseguiria fazer isso bem rápido. Bom, duas coisas que me chamam bastante atenção quando eu tiro o pote, eu não, o juiz,
teoricamente. E, tipo, eu tento ver alguma coisa que me parece ser melhor. E duas coisas que me chamam bastante atenção é quando eu tenho mais de duas peças em uma face formando a cruz. Se você olhar aqui, elas não estão certas, mas isso faz eu olhar mais rápido e ver que alguma coisa interessante pode ter ali. Então, provavelmente, mesmo não estando certo, eu conseguiria ver mais rápido e primeiro a cor vermelha, certo? Aqui não tá interessante, tá ruim. Mas eu acho que provavelmente eu passaria primeiro por essa cor. E uma outra coisa que me chama atenção é essa peça aqui, uma peça na verdade já conectada. Quando eu vejo isso, principalmente nesse caso é com o amarelo, então eu só olharia o laranja. Mas quando eu tenho, por exemplo, o laranja e o verde, eu já olharia as duas, o que é bem legal, bem interessante. Nesse caso aqui, tá um pouquinho melhor, mas não tá bom. Provavelmente eu iria ver mais e, por exemplo, eu ia ver o laranja, depois eu já ia ver o vermelho, que já tem essa peça. Então as duas coisas que mais me chamam a atenção pra eu ir ver a cruz primeiro é quando você tem mais de duas peças já formando a cruz e quando você já tem uma peça exatamente no lugar. Então acho que essas são as duas coisas. Quando você tem uma peça assim, por exemplo, também me chamaria atenção, justamente seria a segunda cor que eu iria ver. Mas acho que essas são as principais coisas que fazem eu ir para uma cruz direto. Bom, agora eu vou falar uma coisa que eu faço e que eu recomendo vocês fazerem, acho que os melhores do mundo também fazem, que é quando você achar uma cruz boa, vai nela. Obviamente você pode ter uma cruz melhor, às vezes em outro lugar, mas você tem 15 segundos de inspeção, então utiliza para procurar uma cruz eficiente e uma cruz com o primeiro par pelo menos. Se você achar uma cruz boa, procura o primeiro par. Isso vai ser importante. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a cruz azul, certo? Tem esse já vermelho, desceria esse branco. Tenho esse aqui de trás, que eu encaixaria com esse. Eu tenho essas duas peças bem fáceis de olhar o primeiro par. Porém, se você for olhar o verde, eu tenho muito fácil, eu tenho uma cruz de 3 movimentos. Mas se eu estivesse olhando azul, eu não iria mudar para o verde, porque eu consigo prever o primeiro par, fazer uma cruz rápida no azul, prever o primeiro par, talvez até o segundo, se eu tivesse com calma, né? E até algumas outras pessoas também conseguiriam ver. Isso seria rápido. Por mais que a verde seja um pouco melhor, talvez não vá valer a pena por causa disso, de tipo, o tempo que você vai perder olhando mais uma cruz. E às vezes você não iria olhar o azul e depois o verde, talvez se fosse passar por outra. Tem gente que quer olhar as seis cruzes que podem cair pra ver qual é melhor. Não recomendo. Acha a primeira boa e depois investe nela, tentando procurar o primeiro par. Então aqui eu faria assim, já prevendo esse par aqui. Bom, então basicamente quando você achar uma cruz boa, vai nela, procura primeiro, segundo, quantos pares você quiser e que você conseguir, em vez de olhar os 6 lados sempre, para simplesmente achar a melhor cruz possível, porque provavelmente depois que você achar, você não vai ter tempo de olhar o primeiro par, por exemplo. Óbvio que às vezes você procura primeira cor, segunda, terceira e você não acha. Aí obviamente você tem que procurar uma cruz boa. Mas caso você ache uma cruz razoável, que você acha que dá pra fazer rápido, vai nela.